Fala, nação! Tudo bem com vocês? Saudações rubro-negras! Vamos conferir o que a imprensa tem falado do nosso Mengão. Já segue o canal para se manter informado. Quando você vê o histórico do Flamengo nos últimos anos, que, repito, sempre teve o melhor elenco, às vezes com bastante sobra, e você vê as eliminações contra Olímpia e Penharol principalmente, você entende ainda mais aquela bronca no Pedro. Porque, infelizmente, tem gente que, para dar valor ao seu trabalho, precisa sentir a sua posição ameaçada. Isso faz parte do ser humano. Ganhando muito dinheiro e sendo do nível técnico que o Pedro tem, que o Pedro possui, porque o Pedro é, com alguma sobra, o melhor centroavante, no mínimo em atividade na América do Sul, tecnicamente falando, tudo que o Pedro precisa é um comportamento dos outros jogadores, um comportamento que é o que o Felipe Luiz exige. E quando ele foi falar aquilo, talvez pudesse ter feito de um outro jeito, o tom, as críticas, muita coisa já havia sido dita antes, e até por capitão do clube, do time, ele havia sido cobrado. Eu tenho a impressão que aquilo fez muito bem pro Pedro. Porque hoje, é óbvio que o Felipe podia colocar o Pedro, porque o Vitória não ia pressionar o Flamengo muito. E compensava, sob o ponto de vista do que é melhor para a equipe, você ter o Pedro e o Arrascaeta jogando juntos, porque o maior desafio era, como disse o Calçade, abrir a defesa do Vitória, fazer um gol rapidamente. Em 7 minutos, o Flamengo tinha chutado 5 vezes, vencia por 2 gols e tinha escanteios a favor. Em 7 minutos de jogo. Sim. Porque o Pedro fez essa pressão. Sim. Porque na ideia de jogo do Felipe Luiz, a primeira coisa é impedir que o adversário chegue no seu campo de ataque e chute bolas em gol. E para isso você precisa de muita pressão na frente. Entre abrir mão de um pouco de pressão na frente e ganhar mais qualidade de definição, ele abre mão um pouco, ele mantém o Arrascaeta, porque é o principal construtor da equipe, é o jogador mais técnico que o Flamengo tem, atrás do centroavante, e vem jogando com o Bruno Henrique, que é um jogador mítico, que é um jogador enorme, que é um jogador campeoníssimo pelo Flamengo. Sim. Faz a pressão, mas é óbvio que o Bruno Henrique, na área, não tem a qualidade do Pedro na finalização. Ninguém tem no futebol brasileiro. Dentro da área, a qualidade do Pedro na finalização. O Pedro se comportando assim, ele vai ganhar posição. Pelo que ele falou na saída de campo, acho que ele entendeu bem o recado mesmo. Quando você vê o histórico do Flamengo nos últimos anos, que, repito... Os 2 primeiros gols do Flamengo nascem da pressão ofensiva, de recuperação do campo ofensivo. E a partir daí o Flamengo hoje criou de tudo que é jeito. De celular reunida, grande parte das qualidades desse time se exibem sem bola, né? Fome de roubar a bola do adversário. Isso. Os 2 primeiros gols do Flamengo nascem da pressão ofensiva, de recuperação do campo ofensivo. E a partir daí o Flamengo hoje criou de tudo que é jeito. O Flamengo hoje fez gol a partir da pressão ofensiva, o Flamengo hoje fez gol a partir de construção com o adversário colocado atrás. Se começar a falar sobre os gols, vai acabar o programa. Não fez gol quando o adversário tentou se adiantar e sofreu gol nas costas. O Flamengo invertia para os pontas, o Flamengo tem 2 volantes que hoje jogam num nível brutal, né, que são Jorginho e Saul. O Plata transformado num jogador que por dentro gera associação com todo mundo. E parece que é uma máquina de fazer tabelas, apoios, né, e colocar, o tempo inteiro. Associar com os jogadores. O Arrascaeta num dia inspirado. Uma qualidade técnica muito alta que resultou num placar desse tamanho. É raro de se ver, como eu disse no começo do programa. Felipe Bastos. Vimos talvez uma das grandes exibições individuais do campeonato hoje também. Na verdade, é difícil dizer sobre um só, né? Porque eu ia dizer sobre o Samuel Lino. Mas a gente ia pensar o que fez o Arrascaeta no jogo, os gols que o Pedro marcou, né? Com a qualidade técnica que ele mostrou para finalizar. É difícil dizer quem foi o melhor, mas ainda assim tenho para mim de que o Samuel Lino fez hoje uma exibição... memorável, né, Felipe? Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Mansur. Boa noite, pessoal de casa. Realmente, assim, o que o Flamengo fez hoje foi um espetáculo. Meu amigo Eric Faria falou muito certo dentro da transmissão que o torcedor que foi ao estádio hoje, ele não pagou o ingresso, né? Pagou o ingresso não para ver um jogo, sim para ver um espetáculo, e foi o Flamengo. Foi o que o Flamengo fez no jogo de hoje, né? Assim, de todas as qualidades, para mim, a que mais me impressiona é o pós-perda do Flamengo. Porque você conseguir fazer com que esses jogadores de qualidade técnica
elevadíssima, assim. O Flamengo tem muito jogador com qualidade técnica que consegue decidir o jogo a qualquer momento. Principalmente com esses dois volantes, Saúl e Jorginho, o Flamengo tem muita qualidade no centro do campo. Mas você fazer com que esses jogadores, da parte da frente, saiba que você sem bola, você tem que se dedicar o tanto quanto você tem a bola, para mim é o ápice do trabalho do Filipe Luís, porque ele conseguiu extrair isso desses jogadores. O Flamengo no pós-perda, ele é muito bom. E aí por isso que acontecem os gols, por isso que acontece muitas das vezes o Samuel Lino saindo de mano a mano, aí você vê o Samuel Lino driblando, aí você vê dentro da área a fome dos jogadores, zona de finalização preenchida, você vê sempre os zagueiros do Flamengo, Léo Pereira, Léo Ortiz, sempre dentro do campo do adversário. E para mim também é de se elogiar hoje o respeito do Flamengo com Vitória. Para mim o maior respeito quando eu tive dentro de campo, do outro lado, talvez quando eu estivesse tomando uma goleada, quando tivesse acontecendo isso contra mim, os jogadores da equipe adversária fazer tentar dar uma caneta sem ser objetiva, como foi a do Lino, tentar fazer uma jogada de efeito para trás, isso aí acaba desrespeitando o jogador que está do outro lado. O Flamengo em nenhum momento hoje fez isso. O maior respeito que o Flamengo teve foi buscar o gol o tempo inteiro, buscar o 7º, o 8º, buscar até o 9º gol. Teve a possibilidade também com bola na trave, finalização. Isso que para mim o Flamengo hoje é o maior postulante ao título, obviamente. Ainda mais que depois dessa vitória, vira o maior favorito, mas com menções honrosas. Para mim, o destaque do jogo são 3, né? Esses que você citou aí. Samuel Lino, que para mim parece que não foi convocado e falou assim, então tá bom então, vou te mostrar se eu não posso ser convocado. Pedro, com esse golaço que ele fez, e a Arrascaeta desfilando a sua técnica, né? A Arrascaeta, a gente precisa ter mais dele no futebol brasileiro. É isso, esse elástico do Pedro foi a lá Rivelino. Impressionante jogada. Belíssimo gol. Vamos fazer o seguinte, eu prometo que a participação vai ser curta, porque a Renata precisa descansar. Né? Depois do que ela fez hoje, ela precisa de um descanso. 8 gols no mesmo jogo não é fácil para ninguém. Não há gogó que aguente. Mas eles vão entrar aqui direto do Maracanã para conversar com a gente, para falar sobre essa goleada do Flamengo 8-0 sobre o Vitória. Tem amigo meu dizendo que é o seguinte, o torcedor do Flamengo hoje não pagou ingresso, pagou couvert artístico para ver esse Flamengo jogar contra o Vitória. Uma grande noite no Maracanã para a torcida rubro-negra. E é difícil, né, Renata? Queria até ouvir dos comentaristas, porque os adversários que vão enfrentar o Flamengo hoje em dia, eles talvez tentem olhar outros jogos, né? Quando um adversário enfrenta melhor o Flamengo, o Atlético, quando pressionou, o Flamengo conseguiu equilibrar o jogo e fazer um bom segundo tempo na Copa do Brasil. Mas é difícil, porque se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Então deve estar sendo um desafio para os adversários entenderem como tentar enfrentar esse Flamengo por aí. Não, Renata? Boa noite, bem-vinda, amiga. É isso, Felipe, tudo bem? Boa noite pra você, pros meninos aí da bancada, todo mundo tá acompanhando o Sport TV, o Troca de Passes. Estou viva, tá? Depois desse 8-0. E é aquele 8-0, não é aquele 8-0 que vai aos pouquinhos, não, né? Começa o primeiro tempo, 2. Começa o segundo tempo, mais 2. Eu falei, meu Deus do céu, haja fôlego pra narrar esse jogo aqui hoje. Mas é isso, né? Os adversários agora não, né? Não é de agora, porque o Flamengo já é diferente e o Flamengo tem um elenco. A gente falou muito sobre a força desse elenco, né? Quando o Filipe Luís precisa fazer substituições, não cai o nível, enfim. E os adversários, com certeza, precisam pensar e estudar muito o Flamengo para enfrentá-lo, seja no Maracanã ou qualquer estádio, né? Couvert artístico, eu adorei esse termo, já falei aqui pro Eric que eu vou roubar dele, só não sei se eu vou poder usar em algum momento, né? Porque espetáculo igual o Flamengo deu aqui, eu não sei se outro time vai dar nesse Campeonato Brasileiro. Tudo bem, Eric? De volta aqui agora dentro do Troca de Passes. Oi, Rê, de novo, Ricardinho, um abraço, Felipe, Mansur, Bastos, um abraço para todo mundo. Pois foi uma atuação realmente de gala, dessas que o torcedor do Flamengo que teve aqui no Maracanã e que assistiu ao jogo pelo Sport TV, pelo Premier, vai lembrar para sempre, né? 8-0 é um placar realmente muito fora da curva. Mas eu acho que assim, qualquer outro adversário que viesse enfrentar hoje o Flamengo nessa noite inspirada que os principais jogadores estavam, teria muita dificuldade.
Não seria 8-0 contra todo mundo, obviamente, mas qualquer adversário hoje teria que jogar muito e ser muito competente defensivamente para conseguir impedir que o Flamengo hoje fizesse os gols, assim, porque estava todo mundo hoje muito inspirado, a coisa aconteceu com muita naturalidade, os jogadores se procuraram muito o tempo inteiro, toque de primeira de um lado, toque de primeira para o outro. E aí, assim, no que eu disse durante o jogo, acho que o Carille também ainda ajudou para esse recital do Flamengo, né? Quando ele põe o Lucas para marcar o Samuel Lino como um lateral direito e não como um ala, ele deu todo o campo, tudo que o Flamengo e o Samuel Lino gostam, né? É campo para fazer 1 contra 1, é pegar a bola de mano a mano toda hora com espaço. O Samuel Lino deitou e rolou, né? Assim, vocês destacaram ele como o melhor jogador, houve o Pedro, o Arrascaeta, acho que o Plata também, coletivamente, ele ajuda demais, ele faz a roda girar, os 2 volantes, enfim, foi uma atuação assim muito boa de todo mundo, tanto que eu brinquei com a Renata. Quando isso acontece, acho que o craque do jogo é o Felipe Luiz, né? Que fez com que todo mundo pudesse ter essa atuação que teve essa noite aqui no Maracanã. É isso, os caras estavam nas melhores versões deles hoje, né? Nesse gramado. E daqui da cabine, que é longe pra caramba, dá pra gente ver como eles estavam leves, confortáveis, à vontade. E Ricardinho, o jogador pega a bola, tem que executar um movimento, mas já sabe o que vai fazer no próximo. E isso encanta, né? Toques curtos, rápidos, um achando o outro o tempo todo e embalando esse Flamengo aqui hoje e deixando essa torcida apaixonada aqui. Bancada lá do Troca. Eu acho que hoje realmente foi uma noite de gala do Flamengo. É lógico que o Vitória cometeu alguns erros no começo do jogo, né? E o Flamengo não tem nada a ver com isso, aproveitou com a sua competência, com a sua qualidade, né? Mas hoje foi uma noite que qualquer adversário seria muito difícil, né? De enfrentar o Flamengo, porque os jogadores estavam realmente numa noite especial, individualmente, coletivamente, e quando você tem um time de qualidade, que é o caso do Flamengo, não vou dizer nem um time, um grupo de qualidade, né? Porque hoje os titulares aí que começaram jogando, o Bruno Henrique estava no banco, né? O Carrascal estava no banco, o Luiz Araújo no banco, o Alan no banco, enfim, Danilo, é quase que um outro time, né? Outro time, do mesmo nível que o Flamengo tem à sua disposição. E o Vitória realmente, com as suas deficiências e com a sua organização, logo com 4 minutos estava 2-0. Então o Flamengo jogou muito bem pelos lados. Realmente o Samuel Lino se destacou individualmente, teve espaço e com a sua qualidade, porque ele é um jogador que realmente ele é efetivo, ele provoca o marcador, ele ocupa espaço, ele não é de ficar muito negociando passe, ele domina e verticaliza a jogada. E hoje ele foi muito feliz em vários lances, fez 2 gols também, o Arrascaeta muito bem, né? Tecnicamente acima da média, com toques de primeira, com a finalização de canhota, que ele tem tanta qualidade que a finalização dele no gol parece simples, mas não é simples. Você sabe fazer, né? Você tem que ter precisão, né? Aí a gente falou dos 3 gols do Pedro, né? Que estava numa noite também, o elástico que ele deu, até falei do Rivelino, que dava esse elástico, né? Foi um golaço, né? E a gente também pode falar dos que não fizeram gols, porque o Saul jogou muita bola, esse Jorginho joga muita bola, todas as jogadas passam pelo pé dele. Todas. Os dois zagueiros hoje mais construíram do que defenderam, né? Essa foi a realidade. Varela se apresentou bem também, o Alexandre se machucou, o Vinha entrou bem, enfim, foi uma noite especial, enfrentou um Vitória que realmente não teve chance, não teve força, né? Foi batido, foi dominado, né? E a gente falava de um clube de tradição com tanta história, realmente não pode tomar 8, não pode tomar. Por mais que o Flamengo fez uma grande partida e construiu esse resultado, o Vitória e nenhum time no Campeonato Brasileiro pode tomar 8 gols, porque assim, por mais que tenha uma superioridade, você tem que manter um padrão, mas hoje o Vitória fugiu do seu padrão e o Flamengo estava em estado de graça. Foi um resultado bem construído, e para quem não assistiu o jogo vai dizer, poxa, 8, foi 8, perdeu e foi 8, poderia ter sido até mais, porque o Flamengo
criou oportunidades para isso. Eu queria só fazer um leve destaque para o Pedro, porque além dos 3 gols e todos muito bonitos, né? Eu acho que hoje ele fez tudo aquilo que o Felipe quer. Os gols a gente sabe que o Pedro vai ser sempre, vai sempre entregar. Mas eu acho que a participação dele para fazer o jogo andar também, teve vários momentos que ele pegou, girou, tocou a bola rapidamente, construiu, fez pivô. Enfim, acho que hoje é aquela partida para o Felipe chamar o Pedro na sala e falar assim: ó, Pedro, é isso aqui que eu quero de você. Nada além disso. Se você fizer isso, tá tudo certo. Perfeito. Deixa eu ver se eu vou lembrar de tudo. Me ajudem aqui, ó. Maior goleada do confronto. Nunca um 8-0 Flamengo pra cima do Vitória, nem vice-versa, né? Maior goleada desse Campeonato Brasileiro. Maior goleada dos pontos corridos e de toda a história do Campeonato Brasileiro. Nunca teve um 8-0. Flamengo, na verdade, em 1981, né, contra o Fortaleza, aplicou um 8-0 também. E hoje o Pedro tinha, antes da partida começar, eram 99 gols no novo Maracanã. Agora ele tem 100. Então, assim, muita coisa, né? Além desse 8-0, do desempenho, do individual, do coletivo. Né? Numa segunda-feira, para mais de 60 mil torcedores, a gente falava durante a transmissão, né? Flamengo colocou no sábado e hoje mais de 100 mil torcedores aqui no Maraca. Exato. E com tanto gol, chegou uma hora que eu tava preocupado aqui, viu, Felipe? Que se a Rafaela não ia nascer antes da hora, assim, porque ela passava a mão na barriga e falava: essa menina tá chutando, essa menina tá chutando. Falei, ela chutou várias vezes. Para, Flamengo, de fazer gol, porque eu não sei fazer parto, não. Ainda bem que eu tô só de 6 meses, porque ia dar ruim aqui. A gente volta com vocês. Tem gente dizendo que ela tava chutando mais que o Pedro até hoje aí. É isso, não é fácil não. Deixa eu agradecer, meus amigos, Eric Faria, Renata Silveira e Ricardinho, meu camisa 11. Obrigado pela presença aqui no Troca. Rê, vai descansar que você merece hoje, hein? Valeu, pessoal. Nós vamos continuar falando aqui sobre essa goleada do Flamengo. 8-0 sobre o Vitória. Mais um detalhe, quando a gente fala de números, né? Diga. Já que os números hoje são todos eles enormes, superativos. Vamos ficar atentos às movimentações durante a semana. E curte o vídeo. Até logo. Saudações rubro-negras.